A solidão é inevitável. A autora de best-seller, a psicanalista mais pop das redes, de 39 anos, diz que as pessoas ainda sofrem por cultivar o mito da cara metade e que há riqueza na sensação de vazio inerente à condição humana. Interessante isso, hein? Muito interessante. Interessante isso, não é? E veja que ela fala inerente à condição humana. Ela não fala inerente da natureza humana. Porque você sabe qual é a diferença entre condição humana e natureza humana? Isso é relevante. E as pessoas se equivocam quando misturam os conceitos achando que é a mesma coisa. Não é. Natureza humana, condição humana são coisas complementares, mas mesmo assim diferentes. Personalidade, condição e natureza humana. Finanças comportamentais, desejos, tentações e felicidade. Um livro que explica economia e psicologia quando você tem que tomar uma decisão que envolve dinheiro. Natureza humana, condição humana. Natureza humana é a nossa experiência intrauterina. É o que está no nosso DNA. Tudo que acontece na nossa formação como gente, enquanto estamos na barriga de mamãe, é a nossa natureza, é o nosso DNA se manifestando, sendo construído. E condição, a partir do momento que a gente nasce, que a gente sai da barriga de mamãe, a gente começa a ser condicionado no sistema, no ambiente, na cultura em que vivemos, na família e nos vizinhos e tudo isso. Então, condição é uma coisa, natureza é outra. Ah, ele fez isso, tomou um ato de violência porque isso é da natureza humana. Não necessariamente. Uma briga de torcida, muitas vezes é muito mais pela condição daquele grupo social do que pela natureza, não é? Nossa, o fulano é uma pessoa muito boa, ele é de uma natureza humana incrível. Não, talvez ele tenha sido muito amado, educado, aprendeu valores que o fazem respeitar a condição humana dos outros. Então não é tão simples assim. Natureza e condição a gente pode entender como significado e como conceitos distintos, complementares, claro, porque somos a soma da nossa natureza, mas da nossa condição. Mas não conseguimos definir que tal comportamento veio da natureza ou veio da condição. Não é tão simples o ser humano é complexo. E quando a moça fala, né, a psicanalista fala que da condição humana de ser sozinho, é porque a nossa sociedade, pelo menos no momento atual, nos possibilita ficar sozinhos, não é? Nós temos acesso às pessoas sem precisar sair de casa, nós temos acesso ao trabalho sem precisar sair de casa, claro, depende do que você trabalha, mas tudo isso nos empurra, claro, para um isolamento social. Muito mais fácil do que em tempos atrás, quando a condição era outra e a gente tinha que sair de casa para buscar comida, né? Hoje, se você quiser, você pede tudo pelo smartphone, né? Ou seja, a condição humana hoje favorece muito mais o isolamento social. E aí as pessoas vão se acostumando a ficar dentro de casa e perdem os contatos, as relações. Mas vamos explorar isso em outro vídeo. Por hora, vamos ficar com essa discussão sobre natureza e condição humana, que já é uma condição, que já é um tema que rende enormes debates. À luz da ciência, claro, sempre, que é o nosso foco, o nosso intuito aqui, não é? Crença religiosa, isso aí é outra discussão, né? Nem entro nesse mérito, estou falando de ciência. O que a ciência fala sobre condição e sobre natureza humana. E se a gente olhar os fatores condicionantes, né, leva a gente muito mais para o isolamento do que para a convivência. Mas isso é perigoso, porque nós humanos somos ainda muito primitivos e precisamos do convívio social. Precisamos lidar com as outras espécies, não é? Até a nossa felicidade depende do convívio com outras pessoas. Leia esse livro, você vai gostar bastante, porque está tudo aqui.